Ivo. Bom dia a todos. Meu nome é Clarissa Matias, eu sou médico oncologista da Oncoclínicas Bahia e é uma honra muito grande estarmos aqui, né, quinzenalmente conversando sobre espiritualidade. Há pouco eu falava que ontem eu assisti uma palestra de um médico que foi diagnosticado com câncer de pulmão. E ele deu um depoimento da importância da fé e da espiritualidade, dando forças a ele para lidar, né, com esse diagnóstico. Então, eu acho que assim, é definitivamente uma ferramenta que nos ajuda muito, né, que consegue dar uma guiança de vida. E hoje a gente tem como tema ser único com tudo na Terra, né, que é uma prece indígena e é uma homenagem ao Dia dos Povos Indígenas. Esse povo que ensinou para a gente esse respeito, né, à mãe natureza, esse respeito a tudo que foi criado, né, em cima da terra, dentro da terra e, e acima da terra. Então, eu acho que assim, é, essa capacidade nossa de nos extasiarmos diante das criações de Deus são momentos de felicidade que você consegue acumular ao longo do dia, né? Você olhar para a cor do céu, você olhar para um pôr do sol, você olhar para um arco-íris que está se formando, e você vê com isso a presença de Deus naqueles momentos. Eu vou passar a palavra agora para o Dr. Rodolfo Gadinha, para ele contar para a gente um pouquinho. Bom dia a todos. Meu nome é Rodolfo, sou médico oncologista em Uberlândia, trabalho no Grupo Oncoclínicas, participo aqui a cada 2 semanas desse encontro maravilhoso. E esse ano está interessante porque está caminhando por diversas áreas, né? Ampliando aí o conhecimento. E aí a gente é estimulado também a sempre aprender um pouco a mais. É interessante que o conhecimento realmente é infinito. E aí a gente torna-se um pouco mais sábio, percebendo da nossa limitação da inteligência. Há uma diferença muito sutil entre inteligência e sabedoria, né? Sabedoria é entender que a gente sabe e conhece muito pouco. Inteligência é parte de instrução, instrução de várias informações que a gente vai buscando e ter a percepção de discernir as coisas, né? Inteligere é discernir entre as coisas. E aí a história aí dos povos indígenas sempre conta, né? Porque que chama de índio, até mudou o termo, né? Hoje é um termo, né? Que te usa é povos indígenas, porque o índio faz parte do histórico lá, 1497 ou 92, é meio duvidoso aí, essa data o Cristóvão Colombo indo para as terras das Índias para abrir novos caminhos, encontra uma nova terra e encontra um pessoal aqui. Ele olhou e falou assim: ah, então eu estou indo para as Índias, todo mundo aqui agora vai chamar de índio. É mais ou menos assim o início da história, em que foi feito ao longo de 200 e poucos anos, na história do Brasil, deviam ter de 5 a 7 milhões de indígenas, hoje reduziu nem de 10% disso. É lógico que tem também um processo de aculturação, mas a gente vai ver a história, é tão interessante que parece que a gente vê repetir algumas coisas hoje, né? E eu olhando assim, falo, nossa, parece que a história se repete mesmo. A gente tem que saber bem, entender para ela não se repetir, porque a força do ocidental em cima de todos os povos originários aqui, inclusive os povos indígenas do Brasil, eles foram baseados em 3 ferramentas. A arma de fogo, é lógico, que aí mostrou o poderio, o conhecimento, né, do povo ocidental, a catequização, desculpa aí, o padre não está aqui, mas a gente tem que sempre falar dessa parte da história, mas ele é bacana, entende esse processo da nossa história, mas foi com muita violência a catequização, então foi os livros sagrados, a arma de fogo e as doenças.
a transmissão de doenças, no primeiro momento, é um pouco sem pensar de maneira objetiva, mas depois foi usado, inclusive, como arma para dizimar. Interessante isso, né? Gente preocupada com doenças que passam, gente preocupada com a força de brigas ideológicas aí, né, religiosas e políticas, né? E a gente falando em armamento, mas enfim, aqui não é um espaço para discussões tão politizadas, é para elevar o pensamento mesmo e espiritualizar a informação. E aí o termo, é dia 19 de abril, né? Tem até aquela música lá do Dia do Índio, todo dia é dia do índio, mas tem um dia que comemora-se, né? Então a gente está aqui para falar do 19 de abril, o Dia dos Povos Indígenas. E aí pega parte dessa oração, aí também a gente vai atrás da oração, e ela é bonita mesmo. Não consegui todo mundo na internet, a gente vai buscando, não tem uma origem. Como tudo em parte dos povos indígenas, eles passam muito das suas tradições por contos, histórias, tradição oral, respeito assim impressionante. Aí é uma área da Fernandinha, né? Mas é um respeito impressionante aos ancestrais. É uma honra aos sábios, aos pajés que têm um contato espiritual, mas aquele mais velho que também tem o conhecimento da floresta, que tem contatos com conhecimentos de guerra, de caça, eles respeitam os seus ancestrais, cultivam a sua história, não deixam ela fragmentar e não deixam ela apagar. Então, isso, por uma tradição oral, de passando de respeito a essa ancestralidade, eles falam dessa oração que é ouvir com o coração e não com as orelhas. Ouvir com o coração e não com as orelhas. Sentir com o coração e não com as mãos. Ver com o coração e não com os olhos. Falar com o coração e não com a boca. Pensar com o coração e não com a mente. Ser único com tudo na terra. Emmanuel, não, estou brincando, mas parece muito uma mensagem de Emmanuel, mas é de provavelmente de entidades espirituais que permaneceram. Essa parte aqui, o que que eu senti disso tudo? É de que quando a gente realmente trabalha mais a parte espiritual, quando a gente é mais espiritual e menos material em todos os ambientes da Terra, e inclusive quando a gente passa para o lado de lá, a percepção do nosso corpo espiritual, ela engloba os sentidos físicos, sabe os sentidos? Olfato, visão, tato, paladar, ele é tudo misturado, tudo junto e misturado, ele é colaborativo. A gente sente, escuta, fala com a pele do corpo espiritual, ou perispírito dentro da doutrina espírita, e a gente escuta e faz uma brincadeira com os órgãos sensoriais. A gente pode escutar enxergando, escutar falando e falar ouvindo, falar sentindo. Porque até no nosso ambiente aqui, nos modelos de comunicação, a gente comunica muito mais só com vibrações, pensamentos, com a postura, o jeito de olhar. A gente comunica muito mais com outros meios do que só com as falas, com as palavras. Aqui é um processo de comunicação com o pessoal que nos assiste, entre a gente, com uma energia boa que a gente troca. Por isso que muitas vezes a gente fica com saudade, né? De voltar e estar sempre aqui trabalhando nesse processo. E um personagem que eu gosto muito, inclusive ele tem livrinhos, tirinhas de bolsa, é uma dica boa, viu, pessoal? Dos livros dele, do Ailton Krenak. Esse é um indígena que ele aprendeu a jogar o jogo. Ele olhou e falou: sabe uma coisa? Eu vou sair em defesa desse povo, dessa ancestralidade, mas eu vou me capacitar, vou entrar no meio político desses brancos aí e vou dar lição para esse pessoal. Pelo amor de Deus. Engraçado que ele fala muito objetivo, ele é preciso, cirúrgico nas suas falas, e eu percebo que ele não está num movimento de ativismo, ele não quer brigar, ele quer salvar todo mundo. Então, porque ele olha, e ele tem algumas palavras, ele fala, gente, se acabar com a Terra dá tudo para a gente, pessoal.
Se a gente acabar com a terra, acaba todo mundo. A terra, as florestas são os pulmões do planeta. É o que ele fala, a gente precisa saber respirar. E ele tem um documentário de que, de uma frase que é bem bacana, que ele fala que o futuro é ancestral. O futuro é ancestral. E a gente fica fixado no passado que é ancestral. O futuro é ancestral e a humanidade precisa aprender com esse ancestralidade, essas forças, a pisar suavemente na terra. Eu achei isso de uma elegância, essa frase dele, para a gente entender a necessidade de conexões. Encerro aqui a minha fala com um outro ancestral antes do Ailton Krenar, um outro indígena que aprendeu a jogar o jogo veio e deu lições para a gente, inclusive parte do Krenar é a continuação de O Cacique Raoni, vocês lembram dele? Dos alargadores, e que está na moda, e os índios usam isso há muito tempo. Inclusive, a gente herda muita coisa, a Olimpíada está aí para mostrar. Canoagem, arco e flecha, aquelas brincadeiras de escola de puxar a corda, sabe? Aquela de puxar cabo de guerra. Isso tudo são jogos esportivos e as comunidades indígenas já faziam isso há muitos anos atrás para se conectar. Então, uma frase do cacique Raoni, ele fala: os rios, a própria terra, tudo da natureza tem espíritos, no plural, olha que interessante. Todas elas também são entidades, eles olham a terra como uma entidade, ele olha a folha, a raiz, tudo tem uma entidade particular que são espíritos, e sem esses espíritos a terra morrerá. A chuva irá parar e as plantas alimentares murcharão e morreremos todos juntos. Por quê? Porque a sociedade é como uma floresta. Quanto mais diversa e colaborativa, mais sustentável. Então, vamos trabalhar e ver a gente como uma floresta. E é tão interessante que é sensível. Se a gente perder esse espírito de colaboração, a gente não se torna sustentável. Inclusive, sustentar sentimentos, sustentar a dificuldade um do outro, né? Porque quando um está caído, às vezes o outro está em cima. Vai chegar um momento em que eu vou ficar um pouco mais para baixo e cair. Quando eu cair, o outro que está lá em cima me sustenta. Os povos indígenas, eles nos dão esse exemplo de sustentabilidade partindo da sustentação deles com eles mesmos em comunhão sagrada com a terra que dá a vida para eles. Muito obrigado a todos. Até daqui 2 semaninhas. Um beijo para todo mundo. Oh, querido. Bom, Padre Lázaro, bom dia. Tudo bem? Já sou eu mesmo, então vamos nessa. Tudo em paz, que bom, sou Padre Lázaro Muniz, aqui de Salvador. Que bom poder estar aqui ouvindo vocês, participando desse momento todo especial, na alegria de encontrar esses irmãos e irmãs, com alegria aqui a Clarissa, a Cláudia, a Fernandinha, Kátia, o Rodolfo. Deus abençoe a todos e a todos aqueles que tem contato conosco, né, a cada 15 dias, nesse momento todo especial, quando nós conseguimos aqui refletir algumas coisas, alguns elementos que são importantes para a nossa vida, e hoje falando dessa perspectiva de ser único, né, ser único sobre a Terra, viver essa perspectiva, queria partir de uma palavra bíblica, lembrando a perspectiva do próprio Deus, que diz assim, em Isaías 45:18, o Senhor que criou os céus é único, é um Deus, é Ele que fez a terra, Ele que deu a forma, Ele que colocou tudo no seu lugar. Ele não criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor diz, eu sou o Senhor, eu sou. Essa perspectiva de ser o Senhor, que tudo faz. E ele continua dizendo no versículo 5 e 6 ainda, faço isso para que de leste a oeste o mundo inteiro saiba que além de mim não há outro, eu somente sou o Senhor. A perspectiva de Deus, e aqui não estamos falando de Deus na perspectiva dessa ou daquela religião, mas de Deus, da divindade, daquele que é capaz de construir, daquele de onde emana
todas as coisas, todos os elementos essenciais para a vida de cada um de nós. É isso que nós queremos sempre reverenciar. Aquele que tudo pode, aquele que tudo tem feito para nós em nosso favor. Todos nós somos, né, na perspectiva dessa unicidade, todos nós somos únicos no sentido mais pleno da nossa dignidade, da nossa identidade. Somos uma multidão, somos homens e mulheres, somos semelhantes uns aos outros, temos direitos, igualdade, equidade, todos esses elementos que são importantes, mas cada um é uma pessoa única, marcada por sentimentos, por identidade digital, por identidade de consciência, de sentimentos, de afetos. Cada um de nós reage de maneira diferente a cada coisa, a cada elemento, por mais que os sentimentos pareçam ser sempre os mesmos e as demandas parecem ser sempre as mesmas e as angústias também parecem ser sempre as mesmas, mas nós sabemos que há sempre um modo diferente de atentar sobre as coisas, de viver, de acolher os elementos, de partilhar as coisas, de viver os elementos importantes para a nossa vida. E numa frase de Carl Sagan, ele falando assim, uma coisa que eu achei interessante: cada um de nós é, sob uma perspectiva cósmica, precioso. Se um humano discorda de você, deixe-o viver. Em 100 milhões de galáxias, você não vai achar outro como ele, né? No sentido de que não adianta gastar o tempo, né, na briga porque alguém não gosta, porque alguém discorda, porque alguém não quer viver conosco, mas é aquele. Então, não adianta, a gente não pode reproduzir, levar isso para o outro, ou estabelecer que todo mundo é assim, que todas as pessoas vão agir do mesmo jeito, que todos vão fazer o mesmo processo. Com certeza precisamos estar atentos, né? Uma outra frase que ele diz: o universo não parece nem benevolente nem hostil, é apenas indiferente. O universo está aí, as coisas estão aí, não há uma benevolência nem uma hostilidade, há o modo como é que nós nos portamos diante dessa realidade, como nós enfrentamos essas coisas, como nós participamos desses elementos, é que precisamos estar atentos, né? Porque todas as pessoas são maravilhosas, né? Quando você faz uma descoberta, mesmo se for a última pessoa na Terra a ver a luz, você jamais vai esquecer, né? Quer dizer, mesmo que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente traz de elementos importantes, esses ficarão para sempre, é isso que a gente precisa valorizar. Então, ser único é estar certamente buscando agir da forma mais plena, mais verdadeira, mais significativa, mais real que nós possamos fazer e buscar, com certeza, fazer valer a nossa identidade. Não fomos feitos em série, não fomos feitos como robôs, não fomos feitos como uma máquina, né, que sai, nem como uma peça que sai do forno, né? Nós somos feitos com uma dignidade, com uma identidade que é única. Não é que sejamos os únicos ou a única pessoa capaz de fazer determinado serviço, mas quando estamos fazendo aquele serviço, quando estamos agindo naquela posição, quando estamos aqui neste mundo, não tem outro com a mesma identidade, com a mesma dignidade, com a mesma identidade. Dignidade, sim, com a mesma identidade não tem. Então, por isso, precisamos valorizar cada pessoa, que quando essa pessoa já não está mais conosco, quando essa pessoa falta, ela falta. Por mais que a gente diga, não faz falta, mas faz falta, porque cada pessoa é a pessoa. Não dá para a gente nem comparar, nem colocar alguém no lugar. Todos são únicos na sua existência, no seu viver, e por isso devem ser valorizados. Então, eu quero rezar por cada uma que está aqui, que convive conosco, que faz parte desse momento, porque sentimos falta de cada um quando não pode estar, sentimos falta de cada um quando não pode estar aqui nesses encontros a cada 15 dias, sentimos falta de você que às vezes não consegue assistir esse vídeo, participar desse momento, sentimos falta
do carinho, do afeto, do amor, do abraço, do beijo, da saudação, da partilha que fazemos. Tudo isso faz falta porque cada um por mais que o outro traga pensamentos maravilhosos a cada dia, mas ninguém traz igual ao outro. E ninguém lembra alguns elementos, a fala, né? Certo? A fala nos toca, o olhar, o pensar, o modo de agir. Tudo isso é único e é maravilhoso. Que Deus abençoe, fortaleça, viva na dignidade, no amor, no respeito, na certeza de que existem muitas pessoas semelhantes a nós, mas ninguém é nós, né, para dizer assim. Quer dizer, temos a semelhança, mas cada um tem a sua unicidade. Que Deus abençoe, fortaleça, renove, purifique, traga paz e harmonia. Muita paz, Deus abençoe. Ah, esse padre é muito maravilhoso. Deixa eu fazer uma propaganda aqui, que a missa dele o pior é que depois a gente não quer ouvir homilia de mais ninguém, que é de uma alegria, né? De uma felicidade a missa, é muito maravilhosa. Gente, eu vou Obrigado. precisar, eu vou entrar acompanhando agora como espectadora, porque eu tenho uma reunião, a gente hoje vai começar um projeto muito bacana aqui de cuidados paliativos no hospital. E para a gente seguir tratando cada pessoa como único, né? Eu também vou ficar só mais um pouquinho aqui, porque eu tenho que missa de São Roque daqui a pouco. E aí eu vou. Que São Ah, Roque nos é ajude. dia de São Roque, de Abaloaê, né? Então eu vou passar agora a coordenação para minha amiga Claudinha, e daqui a 15 dias nós estaremos juntos de novo, tá? Com muita luz e muita paz. Beijo. Eu sou Cláudia Guimarães, coordeno o grupo de contadores de história da Associação Vive e Deixe Viver, contadores de história em hospitais. E é muito bom estar aqui. E como o nosso amigo Rodolfo já tinha falado de Ailton Krenak, que a gente não pode esquecer que ele é um imortal hoje, né? Da Academia Brasileira de Letras. Ele disse que a gente só existe porque a Terra deixa a gente viver. Ela dá vida para a gente. Não tem outra coisa que dá vida. É por isso que a gente chama ela de Mãe Terra. Bom dia, Catinha! Tá sem som. Bom dia, Claudinha. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu me chamo Kátia Rocha. Eu estou aqui como uma instrutora de meditação, e vou tentar passar para vocês uma experiência que eu tive em 1990, quando eu comecei a admirar a Pachamama bem lá do alto de uma montanha. E a Pachamama, a Mãe Terra, não é? E o bem viver que Krenak nos traz é muito importante, porque em 88 ele de fato foi esse ativista que o Dr. Rodolfo falou, e ele continua sendo, para chamar a atenção das pessoas que estavam no Congresso. Ele então pintou o rosto, a face de preto e fez uma fala muito importante. E essa cultura do bem viver está hoje na nossa Constituição. Então, nós temos algo muito importante a lembrar, que sem a Mãe Terra nós não poderíamos estar aqui hoje. E Krenak foi um desses que conseguiu fazer essa manifestação e chamar a atenção, então, das pessoas que estariam conduzindo as nossas vidas a partir de 88. E todas as vezes que vocês lembrarem da Mãe Terra, da natureza, pense então naquilo que os ancestrais, daquelas pessoas que vieram antes de vocês,
deixaram. Então, esse legado é muito importante. Hoje também, como o dia do São Roque, que é o protetor aí dos médicos cirurgiões, daqui a pouco o Padre Lázaro vai estar lá, não é? Ministrando essa missa importante. Então, agora, nesse momento, tente manter aquilo que você imagina, que você pensa, que os indígenas, os nossos ancestrais que aqui estavam, então, nesta grande mãe terra, nos deixou nesse legado. E uma das coisas importantes foi o quê? Mantenha-se sentado, sentada, com a coluna erecta, com os pés firmes na terra, buscar o ar, respirando então pelo nariz. Inspire, inspire esse ar puro. Mas se você estiver em algum local que este ar não represente a pureza, ele vai entrar pelas suas narinas e lá dentro ele vai ser purificado e você vai soltar. E é assim que nós podemos nos conectar com essa Pachamama. E essa Pachamama interior, aquela que está aqui dentro do seu coração, que faz com que você sinta o que há de melhor e que você inspire e solte esse ar. Então, no momento que você inspira e que você solta essa energia, você está inspirando também todos ao seu redor. Então, faça isso, ouvindo esta música ao fundo e mantendo esta conexão com o alto. E reflita: eu estou cuidando da minha respiração? Eu estou cuidando do meu destino? A primeira coisa que eu preciso fazer é cuidar dos meus pensamentos. Então, cuide da sua mente, porque a partir daí surgirão pensamentos, palavras, e o sentimento que você colocar fará de você ser o que você é hoje e tornará você o que você será amanhã. Como você está cuidando do seu tempo? Como você está cuidando do seu dinheiro?
da sua riqueza espiritual, porque é tempo, é tempo de se cuidar espiritualmente. E assim, lembre-se que cada ação haverá uma reação. Cuide dessa emoção que você traz dentro do seu peito, do seu coração, que assim você estará emitindo para o seu sangue, para as suas células, o melhor que há em você. E dessa maneira você poderá purificar essas células, purificar esse corpo que um dia foi saudável. E como se faz isso? Antes de mais nada, pratique o respeito. Olhe para o alto. E no alto, onde você consegue sentir, ouvir, ver, tocar os céus, há uma estrela enorme que você pode chamar de uma grande alma, um Mahatma, não físico, como todos e todas que por esta terra já passaram e os que ainda estão, mas o Deus Pai, que nos ensina a aprender a ser e a conviver com esta grande família, com esta grande família, e que hoje podemos dizer que abunda a terra com toda a sua diversidade. Os seres humanos, humanas, a natureza, os animais, as flores que você pode passar, sentir o aroma e cumprimentá-las. Respirar o orvalho da manhã, porque à medida que você faz isso, que você se importa com o que está à sua frente, você está também se importando consigo própria. Consigo própria. Então, lentamente, novamente, agora com esta nova consciência, mais uma vez, inspire, solte o ar e pratique esse exercício durante o seu dia, beba água. Como nós fazíamos antes de ter água encanada, que nós sentíamos e pegávamos essa água das nascentes, sem as poluições. Então, lentamente, retorne a este ambiente
e sempre agradeço. Gratidão, Shanti, Namastê, um bom dia para todas e todos. Bom dia, obrigada, Catinha. Lembrando que quando o Krenak que você trouxe, que ele estava no plenário, ele usou a tinta de ginipapo. E isso foi como uma forma de trazer também a natureza. E trazendo ele mais uma frase, filho, silêncio. A Terra está falando isso para a humanidade. E ela é tão maravilhosa que não é ordem imperativa. Ela simplesmente está dizendo para a gente: silêncio. Esse é também o significado do recolhimento. Então, diante de uma pandemia onde passamos, onde a natureza pôde descansar um pouco, nós já desgastamos ela numa velocidade imensa. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. E eu trago um poema de Márcia Cambeba, que é da aldeia Ticuna, que ela é mestre em geografia, doutorando em linguística da Universidade do Pará, poeta, ensaísta, fotógrafa. E ela diz o seguinte: no território indígena, o silêncio é sabedoria milenar. Aprendemos com os mais velhos a ouvir mais que falar. No silêncio da minha flecha, resisti, não fui vencido. Fiz do silêncio a minha arma para lutar contra o inimigo. Silenciar é preciso para ouvir com o coração a voz da natureza, o choro do nosso chão, o canto da mãe d'água que na dança com o vento pede que a respeite, pois é fonte de sustento. É preciso silenciar para pensar na solução de frear o homem branco e defender o nosso lar, fonte da vida e beleza para nós, para a nação. Isso é uma forma da que a gente perceba que o diferencial, não só dos povos originários e de nós todos, é a educação, é o conhecimento, é o que nos leva a desvendar e a descobrir caminhos. Bom dia, Fernanda! Bom dia, que delícia, sempre uma alegria estar aqui com esse grupo, que é a minha família indígena, essa aqui é a minha tribo, né? Que delícia. Então, falo da Serra Gaúcha, Veranópolis, meu nome é Fernanda, trabalho com terapias integrativas, sou empresária, professora, e acho que verdadeiramente uma aluna da natureza, né? Aqui onde eu moro, quem viu as imagens aí na internet da terra caindo e caindo em cima da ponte é aqui na minha cidade. A natureza vem e ela milagrosamente mostra algo para nós, né? Essa força maior. E talvez na nossa ancestralidade, né, quando a gente olha para os povos indígenas, que todos nós temos, nem que seja um pouquinho só do nosso DNA, desse lugar, né, dos povos que se encontraram e puderam nos trazer a vida, assim como disse o Dr. Rodolfo, né, esse lugar de a gente olhar para os nossos antepassados e o quanto eles estão vivos em nós. Se a gente parar para pensar durante o nosso dia, quando nós colocamos um brinco, né, nós escolhemos acessórios, passamos uma maquiagem no rosto. Da onde vem isso? Né? Da onde que nós aprendemos a pintar a cara, a pendurar ferrinhos no corpo, né? Da onde vem esse lugar? Se não desses nossos antepassados que já faziam isso antes de existirem indústrias que nos iam fornecer maquiagem, indústrias que iam produzir joias, eles já faziam isso. Da onde vem? Quando nós fizemos nossa comida, os temperos que a gente coloca dentro, da onde vem? Né? Quando a gente está com alguma indisposição e vai até a farmácia,
ou a gente busca um médico. O que é um médico se não um xamã, né? Que olha para mim e vai me dizer, ah, você sente isso, então essa é a droga, e essa droga que hoje é farmácia, que antes era drogaria, e que antes era uma erva, um princípio ativo. Olha quanto o índio está vivo em nós, nas nossas práticas diárias, nas nossas alquimias, nas nossas misturas, né? Quando a gente, hoje eu tô com, vou fazer um chazinho de camomila para ir dormir. Vou colocar uma cúrcuma em cima da minha comida. Olha a beleza desse povo vivo em nós, né? E o quanto ele nos ensina a olhar para a natureza. Muitas vezes a gente nem se dá conta de qual foi o caminho que precisou fazer aquele tempero para estar dentro de um vidrinho ali na nossa porta. Uma das coisas que mais me encanta estudar é olhar para tudo que precisou acontecer aqui atrás para que hoje eu estivesse aqui com esse fone de ouvido, falando para tantos lugares, né, Dr. Rodolfo, esse vídeo que é em 2000 lá nos meados dos anos 3000, vai estar aí na internet, se é que ela ainda existir. Então, quantas coisas que acontecem para que hoje a gente pinte o cabelo, pinte o rosto, compre um acessório, né? Misture as químicas da nossa comida. Então, olhar para esse lugar de que hoje é possível nós estarmos aqui com a câmera ligada, falando para tantos lugares. O que precisou acontecer? Como é que era o sinal de fumaça antes? Né? Talvez esse aplicativo aqui, o Zoom, a internet, ele seja apenas o caminho que o sinal de fumaça fazia. Olha que coisa mais linda. Como é para nós olharmos para esse lugar e honrar? Honrar tudo que veio antes, honrar tudo que permitiu que a minha vida chegasse. Assim como a frase que a Claudinha leu, né? A terra nos permite estar vivos. Ela dá o suporte para as casas, para os prédios, para que os carros andem, para que o avião suba e decole. Olha quanta coisa que a terra dá o suporte. A nossa comida, né? Então, se nós estamos materializados nessa matéria orgânica, que quando a nossa alma, né, esse grande espírito que rege aqui a Fernanda, na experiência Fernanda, quando ele for embora deste corpo que é matéria orgânica, a gente devolve esse corpo para a Terra. Então, ela nos empresta um pedacinho de matéria orgânica para que essa energia espiritual venha aqui e faça essa matéria orgânica movimentar e interagir com todos os outros pedacinhos de matéria orgânica que se materializam aqui. E aí, quando eu comecei minha fala, falei para vocês das terras que caíram, e essas terras levaram casa, levaram carro, levaram corpos. Tudo isso volta para a terra. É como se a terra dissesse: isso é meu, eu apenas empresto para você. Você quer fazer uma estrada? Essa terra não é sua, nem do governo. Essa terra pertence a algo maior. E se esse dono maior, em que talvez alguns povos indígenas chamem de grande espírito, de grande alma, se essa energia maior resolve avisar e tomar posse, ainda a gente fica chateado, chamando de catástrofe. Eles só tomaram posse, ele só avisou quem é que manda aqui. Então, às vezes a gente acha, esse apartamento que eu moro é meu. É uma doce ilusão humana, né? A nossa experiência humana, ela se ilude com muita coisa. Nós temos tudo aqui emprestado. E então vamos parar para pensar assim, se eu pego essa minha caneta e eu empresto ela para o Rodolfo, eu empresto ela para a Claudinha, como é quando eu tenho um objeto emprestado de alguém? Como eu cuido disso? Como eu cuido de um objeto emprestado? Porque o nosso corpo, ele é emprestado.
A terra onde a gente constrói a nossa casa, onde tem a nossa empresa, ela é emprestada. Ora, a gente vai ter que devolver. E aí, quando eu disser, me devolve minha caneta. Se ela estiver estragada, suja, danificada, como vai ser essa devolução? Como eu vou me sentir em receber essa caneta de volta? Como eu vou me sentir em devolver isso? E acho que essa memória do povo indígena é o que mais se manifesta em mim, apesar de tudo que eu já contei, que para eu poder comer, eu sinto o povo indígena. Eles me lembram que tudo aqui é emprestado. E que eu vou ter que devolver a Fernanda aqui para a Terra. Quando a minha alma, a minha energia for embora, eu vou devolver a Fernanda. E como é que eu vou devolver esse corpo? O que eu comi? Quais foram os químicos que eu produzi nesse corpo? Porque eles também vão voltar a nutrir a Mãe Terra. E essa Mãe Terra tão sábia, tão sábia. O meu pai, no final de semana, no Dia dos Pais, agora, ele tinha pedaços de papel e a gente estava comendo um tomate. E meu pai tirou, e aí reza a lenda da astrologia que os aquarianos têm uma conexão com a natureza. E meu pai, bem aquariano, foi lá tirando as sementinhas e colocando naquele papel, para que as sementes secassem. E ele disse, não, aí eu guardo na gaveta e eu deixo ela secando. E quando chegar o tempo de plantar, eu planto. Pai, o senhor vai guardar a semente num pedaço de papel para plantar ela o ano que vem? E ele, sim. Olha a sabedoria disso. Como é que essa semente sabe? E como que a terra sabe que naquele tempo, naquele dia, uma semente que ficou seca na gaveta vai nascer uma plantinha e vai dar tomate para a gente comer de novo o ano que vem? Olha que linda essa sabedoria, essa ciclicidade da vida. Então, quando nós olhamos para tudo que a natureza vai nos mostrando, ela está trazendo um aprendizado. Cada um de nós somos seres únicos, cada um com uma impressão digital, cada um com um DNA, e vai saber no andar da nossa ciência quanta coisa que a gente vai descobrindo que cada um é único, mas que nós todos juntos formamos a espécie humana. E cada atitude que eu tenho contribui com essa espécie, contribui com esse campo de informação. Então, cada coisa que nós vamos fazendo, eu gosto de imaginar como se fossem micro catraquinhas, engrenagens conectadas. E que cada giro que uma engrenagem faz, movimenta todas as outras. Se uma catraca para, as outras também. Umas param, umas reduzem. Então, para esse lugar, que lugar a gente caminha? Com tantos empréstimos que a gente recebe da terra. Como eu contribuo para o bom funcionamento do universo, né? E essa sabedoria xamã, eu anotei aqui os chás, a menstruação. Olha nós, mulheres, esses bando de hormônios, eu agora com 45 anos preciso olhar e climatério, e pré-menopausa, e o corpo muda, e eu funciono diferente, e eu, nossa! E o povo indígena, quando as mulheres menstruavam, faziam uns círculos dentro das cabanas vermelhas, para que elas pudessem ali curtir aquela perda, aquela despedida, devolvendo o sangue para a terra, né? Quanto nós e os nossos hormônios balançam, que balançam o masculino. O meu marido tem uma postura diferente aqui quando os meus hormônios se manifestam. Ele diz, opa, já tenho que cuidar que os limites estão diferentes por aqui. E o quanto a gente olha para essa matéria orgânica que se manifesta. Então, que possamos honrar esse povo que por alguma razão cuidou dessa terra, viu a alma das plantas, as energias para que hoje a gente pudesse fazer uma comida mais saborosa, comprar maquiagens para o nosso rosto, né, usar acessórios. Então, que possamos baixar a nossa cabeça para esse povo, agradecer e resgatar eles dentro de nós. Eles não tinham o aplicativo aqui no telefone para ver a previsão do tempo.
Eles sabiam. Eles já olhavam para o céu e já sabiam o que ia acontecer. E muitas vezes a gente esquece de fazer isso. Então, que a gente possa, nesse instante, baixar a nossa cabeça para esse povo. E para mim, eu me emociono, trazendo no nosso coração o quanto eles cuidaram dessa terra por um tempo para nós e o quanto talvez a gente tenha que cuidar em honra a eles e para que a nossa espécie possa continuar, que a gente possa ser merecedora desse paraíso chamado Terra. Obrigada. Obrigada a você. E lembrando com essa reverência, né, que você faz, trazendo o Daniel Munduruku, que diz que o tempo é circular, como os ciclos da natureza. Eles não veem o tempo como algo linear, mas sim como algo que alimenta a si mesmo, desdobrando-se e projetando-se adiante. Eu estou vendo aqui que tem uma pessoa que ficou de se apresentar, que também é de povo originário, Rada. Você consegue nos ouvir ou aparecer, Rada? Olá, estão me escutando? Olá, Eu estou escutando estamos você. lhe escutando, mas a gente não lhe... Oh, que maravilha! Maravilha. Prazer, seja bem-vinda. E é muito importante a gente dividir com muito respeito esse espaço com você. Gostei muito do convite. Eu agradeço a Josi, né? Acho que ela está aí. Eu fiquei muito tocada pelas palavras da Fernanda e da Cláudia. É isso mesmo. Na verdade, o ser indígena é um estado de consciência. É um estado de consciência muito elevado. Eu não fui criada, digamos assim, em aldeia, né, indígena, mas minha avó era uma pajé, Tupinambá. Então, houve muitos conhecimentos alguns conhecimentos que foram passados. Eu também sou tataraneta de uma mãe de santo africana, de lá de Nazaré das Farinhas. Então, eu carrego comigo uma energia, uma ancestralidade muito forte, né? Sou baiana, eu nasci aqui em Salvador e sou brasileira misturada também com descendências europeias também, tem no meio aí, em algum lugar. Então, isso é Brasil. A Fernanda falou que a gente carrega nesse DNA sutil todas essas raças, né? Toda a influência de todas essas raças. Você vê que a gente reflete isso como você falou, na questão de se enfeitar, na alimentação, tem muita coisa. Se a gente for pormenorizar aqui, a gente não vai acabar. Eu trouxe para vocês, eu sou musicista, sou cantora de formação, então eu trouxe para vocês alguns elementos aqui, que é essa flauta. É uma flauta, é um instrumento da medicina dos ventos cantantes. Você vê que a flauta e o tambor também está muito presente nesses povos originários fortemente, né? Como uma forma de conexão e uma forma de medicina também, para a elevação da consciência, para a purificação dos sentidos, do ambiente. Então, gostaria muito de tocar um pouco para vocês. Eu não sei como vai ser a recepção, mas ela é muito bonita. É chamada Ciotanca. Ciotanca, a medicina dos ventos cantantes. Eu vou tocar um pouquinho, tá bom? Aí vocês vão me dizer, eu acho que eu vou posicionar assim, é melhor.
Não está escutando, não? Não, O início deu não, para a só gente o ouvir, início. depois parou. É. Deixa eu ver aqui. O início dá para ouvir, depois para. É esquisito. Eu não sei o que fazer. Peraí. Deixa eu ver. Mas bastou uma nota para minhas lágrimas correrem aqui. Em algum momento vocês podem. Eu tenho vídeos gravados no YouTube, vocês podem escutar. Mas tem outro elemento que eu gostaria de trazer aqui também, que é esse tambor aqui. Esse tambor, ele traz a imagem de mulher novilha do búfalo branco. É natural e normal que todos os povos tenham a sua manifestação cósmica, que vem trazer alguma informação fora do padrão, digamos assim, do que a gente percebe aqui nessa dimensão da Terra. Então, mulher novilha do búfalo branco, ela veio trazer a medicina do cachimbo de prece, onde você coloca a sua intenção ao pitar o cachimbo com o tabaco, e essa intenção, ela sai como uma fumaça e vai até o grande espírito, o grande mistério. E as intenções, o grande espírito. Tupã, para os indígenas brasileiros. Huancantanca, para os ameríndios norte-americanos. Então, eu vou tocar uma música para você, eu acho que a voz é melhor. Está nos visitar. Nos acolher. Anjos, cantar e colher. Você, transformando nosso coração em ação e devoção. Sagrada fonte de água pura, nutre a semente, germina na gente, nutre a semente, integra a gente, nutre a semente, integra a gente, somos um, as grandes montanhas, somos um, os rios sagrados, somos um, a lua que nasce, somos um grande oceano. Ia, 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 oh. Ia, ia, ia. Então, essa é uma canção que eu compus em cima de uma montanha, associada com uma indígena Lakota norte-americana. Também estava presente um índio Kayapó, lá na Chapada Diamantina, e essa canção ela me teve assim fortemente e eu copiei. Eu estou trazendo agora aqui para vocês. É Olha, isso, minha gente. nós só temos a agradecer a essa oportunidade de estarmos mais perto e despertar os nossos sentidos, despertar o nosso amor e o nosso respeito. Muito obrigada pela sua participação. Eu gostaria muito que você colocasse no chat o seu YouTube para que a gente procurasse. É importante que a gente consiga colocar e divulgar, não só para a gente aqui, mas para os nossos amigos e manter essa energia do bem, onde a terra é a mãe e o sagrado, né? Claro. O grande espírito. Eu vou Muito colocar obrigada. o movimento artístico Eco-Reação, Artistas pela Natureza. Perfeito. Então, tem muitas canções explicativas, né? Educacionais. Tá Muito certo? obrigada.
Vou botar lá. Eu que agradeço. Muito obrigada. E assim a gente finaliza mais um encontro com a espiritualidade e daqui a 15 dias, juntos de novo. Prazer, Rada. Muito obrigada. Obrigada, Luciana, Henrique, Rodolfo, Fernanda.